Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para uma aula diferente hoje, uma aula que vai fazer uma reflexão, né? Esta é uma aula de sociologia, vai fazer uma reflexão a respeito da pandemia aqui, mais ou menos o que nós passamos, as dificuldades que estão sendo encontradas por todos e também falemos da prova geral e da prova que fizemos. Então, por que que eu pensei em fazer, né? Eu tô colocando essa foto e não falando para vocês, porque eu pensei até em gravar essa aula pelo Hangout, né? Só que qual que é o problema do Hangout? O Hangout não dá pausa. Então, se acontece alguma coisa aqui, se aparece um gato, se toca o telefone, se o vizinho liga a música, eu não tenho como pausar. E já tentei duas vezes e aconteceu isso e eu perdi as duas gravações. Então eu peço desculpas, né, por estar tendo essa aula e conversando com vocês dessa forma e não tentando expor aí a minha cara, dando a cara aí para conversar com vocês, certo? Por que que eu pensei então em fazer essa aula, fazendo uma reflexão a respeito das coisas, né? O resultado da prova geral, o segundo ano não teve um resultado ruim, mas o primeiro e o terceiro ano tiveram. E se vocês, né, pensando o segundo ano, sempre tem resultados melhores do que, né, tivemos nesse bimestre. E aí, obviamente, né, qual seria a hipótese para a explicação disso, né? É a pandemia, né? É a pandemia, os efeitos dela, certo? Que estão acometendo, né, quase que todo mundo. Então eu tenho conversado com os alunos, né? Conversei com alguns alunos responderam, outros, né, não, acho que não viram a mensagem que eu enviei. Eu tentei selecionar algumas pessoas para trocar uma ideia e, e alguns responderam aí, né, que estão com dificuldade, alguns dias conseguem estudar, outros dias não, né? Outros dizem que estão estudando normalmente, que estão conseguindo manter uma rotina de estudos. Isso é normal, gente, né? Essa capacidade de adaptação ela varia de pessoa para pessoa, né? Alguns alunos imaginam que estão trabalhando, né? Conversei também com alguns alunos disseram que estão ajudando sua família. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque cria esse senso de responsabilidade também é interessante. Enfim, então cada um tem a sua dificuldade, né? Nós aqui também temos a nossa dificuldade, né, de manter essa rotina todo dia igual todo dia dentro de casa, né? Muitas dificuldades. Vocês sabem que eu tenho uma situação aqui que não é muito favorável por conta da minha mãe, né? Então é muito difícil também manter essa rotina e sempre estar de bom ânimo, sempre estar disposto. E isso vai variar muito, né? Vai variar, tem dia que nós vamos estar mais felizes, mais animados, mais produtivos, e outros dias que nós não estamos tão produtivos, tão animados, etc e tal. OK? Então eu entendo o que vocês estão passando, né? Porque passo junto. Cada um vai ter as dificuldades inerentes aí à sua família, né, que são maiores ou são menores, mas nem por isso, né, não são legítimas, certo? E o que a gente tenta é sempre superar, né? Tentar superar nossas dificuldades. E é isso que eu estou aqui tentando sempre, né, disponibilizar aí. Vocês têm meu contato, tem o grupo, né? Qualquer dificuldade, estamos aí para trocar uma ideia, certo? Né? A nossa preocupação não é a nota em si, né? A nota da PG é o reflexo de uma dificuldade. Então nós estamos aí, né, tentando ajudá-los nessas dificuldades e espero que esses 2, 3 meses que faltam passe para que o ano que vem a gente possa, né, retomar lá da escola todos juntos, ok?
Vamos lá então fazer primeiro uma análise da prova geral, e já que é sociologia, né? Então vamos analisar, a escola forneceu algumas questões que têm alto grau de necessidade de atenção. Vocês, né, em sociologia, só uma questão que vocês erraram mais. Realmente é uma questão difícil. A PG de Sociologia tem essa peculiaridade, né? Às vezes as pessoas que estão fazendo a prova, eles estão pegando uma questão de forma aleatória, né? Não necessariamente nós falamos sobre aquilo, certo? Por conta de uma citação indireta ao tema que nós vimos, usa-se essa questão e isso dificulta muito a vida de vocês, certo? Então, né, que bom que vocês erraram apenas uma questão, né, com um número alto, né? Teve salas que errou mais aí, certo? Mas vamos ver essa questão e vamos tentar aí respondê-la. A questão 71 e o excerto diz: para compreender o papel dominante desempenhado pela técnica na civilização moderna, então vamos destacar aqui, né, a técnica, a tecnologia, deve-se explorar em detalhe o período preliminar de preparo ideológico e social. Não apenas deve-se explicar a existência de novos instrumentos mecânicos, deve-se explicar a cultura que estava pronta para utilizá-los. Então vamos colocar aqui. E beneficiar-se deles tão generalizadamente. Então vamos, tudo que foi interessante vamos citar, vamos destacar. Pois note-se o seguinte: mecanização e arregimentação não são fenômenos novos na história. O que é novo é o fato de que essas funções foram projetadas e incorporadas em formas organizadas que dominam cada aspecto de nossa existência. Então isso é interessante, hein? O novo é que essas funções foram projetadas e incorporadas em formas organizadas que dominam cada aspecto de nossa existência. Já estou lembrando aqui da Revolução Industrial. Outras civilizações atingiram um grau elevado de proficiência técnica, sem aparentemente serem influenciadas profundamente pelos métodos e metas da técnica. Os chineses, os árabes, os gregos, muito antes dos europeus setentrionais, tomaram os primeiros passos em direção à máquina, né? E embora os grandes trabalhos de engenharia dos cretenses, egípcios, romanos foram executados principalmente sobre uma base empírica, esses povos tinham uma abundância de competência técnica sob seu comando. Eles tinham máquinas, mas eles não desenvolveram a máquina. O que eu percebo aqui do excerto é que, no caso da civilização moderna, a Revolução Industrial, a máquina passou a ser algo que domina todas as esferas da vida, né? A Revolução Industrial, a máquina no trabalho, enquanto que no caso dessas civilizações, a máquina não se é utilizada o tempo todo em todas as esferas da sociedade. Elas são utilizadas para uma obra, certo? Mas não é empregada de forma universal. Isso é mais ou menos o que eu entendi desse excerto. O segmento apresentado discute a relação entre técnica, tecnologia e civilização. Dessa forma, assinale a alternativa correta. A. O desenvolvimento tecnológico tem um sentido natural. Opa, parou aqui. Isso aqui não tem nada de natural. Desenvolvimento tecnológico tem uma questão cultural, técnica, então parou. Natural é natural. As civilizações mais antigas são aquelas em que a técnica penetrou mais profundamente no modo de vida coletivo. Não. Não é isso que o excerto disse. Certo? A singularidade dos povos europeus está em sua capacidade de elaborar grandes trabalhos de engenharia, fato inédito. Né? Não. Vimos aí que chineses inventaram, gregos inventaram, indianos, né, macedônios, gregos, sei lá. Então não pode ser. A máquina restringe, conforme suas propriedades materiais, os usos que se pode fazer dela.
mas o sentido de sua invenção e utilização é atribuído socialmente. Essa pode ser. O desenvolvimento das máquinas é um dos aspectos do desenvolvimento das ideologias. Ambos pertencem ao que o pensamento marxista denominou superestrutura. Não. As máquinas elas vão estar na estrutura, certo? Então não é superestrutura. Então, gente, pela exclusão chegamos à questão D. Então não é realmente uma questão muito fácil, muito clara, certo? Eu percebo isso e noto isso nessa questão. Então não tem problema de vocês terem errado um pouco mais, ok? Então fechemos aqui. Não, vou gravar a geografia já, então vou deixar. Vamos aqui para a questão, né, da prova dissertativa. Vocês foram bem na prova dissertativa, não tenho o que acrescentar a respeito da dificuldade. Vocês entenderam o que é cultura material, entenderam o que é cultura imaterial, certo? Deram exemplos da cidade de vocês, alguns Taquaritinga, falaram ali do Batatão, falaram do bolo, falaram, né, do carnaval, do rodeio. Tudo bem, tudo isso está correto, né? Deram exemplos de culturas que podem desaparecer, de matriz afro-brasileira e assim vai. Então não teve dificuldade nesse sentido. Vocês entenderam os conceitos, fizeram certinho. O que eu reprovo, né, de forma flagrante é que alguns copiaram dos outros, certo? Então eu teve duas ou três respostas aí completamente iguais, tá? Essa é uma prova individual, não é uma prova em dupla, certo? Vocês estão nas portas do terceiro colegial, já acabou dezembro, janeiro vocês estão no terceiro colegial, então eu acho que, né, é necessário um amadurecimento dessa postura, ok? Então não importa a nota, o que importa é vocês fazerem, errarem, acertarem, ok? Então é isso, tá certo, galera? Então estamos aí, espero que vocês tenham gostado e eu vou fazer aí o comentário de geografia.